Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito que o deputado César Lacerda secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauê, ausente. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Vasni Derrore, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, presente. Deputado Geraldo Magela, presente. 4 deputados presentes. Encerra isso logo, para dar ausência logo para os outros. Aí depois eles vão lá e assinam. Assim não faz isso com nenhum. Eu vou falar. Deputado Renato Rainha, presente. Eu mando constar nesta nota taquigráfica e vou exigir isso na imprensa. Pode encerrar. Pode encerrar. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, presente. 7 deputados. Deputado Jorge Cauê. Deputado Jorge Cauê, presente. Estão presentes 8 parlamentares. Dando início ao comunicado de líderes. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra à deputada Maninha. Concedo a palavra ao deputado Zé Ramalho, pela liderança do PDT. Senhor presidente, senhores deputados. Senhor presidente, no mês de julho próximo passado, a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil fez o 25º Congresso em Florianópolis. Desse congresso foi extraído um documento chamado Manifesto à Nação. E eu gostaria aqui que esse documento fosse transcrito nos anais da casa e, em especial, gostaria de ler aqui o 3º parágrafo desse manifesto. O exame sereno do panorama tributário nacional revela uma cruel realidade por excessiva soma de impostos, embora a administração desses recursos se mostre divorciada dos reais e urgentes necessidades da sociedade brasileira, como decorrência direta e consequência da má distribuição de renda. Tem-se à frente agudos problemas dela derivados, tais como desemprego, que conduz as famílias à completa miséria,
colocando-as à margem da sociedade organizada. Na sequência, o crescimento desmedido da violência nas áreas urbana e rural. Nesse contexto, objetivam que o governo se contraponha francamente à malévola campanha desencadeada a favor da liberação de uso de tóxicos, verdadeiro flagelo que infelicita milhões de lares em todo o mundo. Senhor presidente, esse documento foi entregue ontem a mim e ao meu irmão e deputado Jorge Cauê. Nessa conferência, representava Brasília o irmão sereníssimo Calil Chater, venerável da Augusto sereníssimo das grandes lojas de Brasília, irmão Calil Chater. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Geraldo Magela, senhora deputada, senhores deputados, quero fazer minha saudação aos servidores do GTF, apoiando o projeto que regulariza a situação funcionais dos fiscais de posturas. Senhor presidente, o jornal de hoje, o Correio Brasiliense, senhora líder do governo, diz assim: Skol desiste de investir em Brasília. Um dos maiores orgulhos da cidade do Gama desiste de investir em Brasília. Senhor presidente, nobres colegas dessa casa, gostaria de reportar minha matéria vinculada hoje no Caderno de Cidade, página 5 do Correio Brasiliense, intitulada Skol desiste de investir em Brasília. Há cerca de exatamente um ano atrás, apresentei nesta casa a moção número 731/95, reivindicando do senhor governador a reavaliação do valor cobrado pela CAESB referente ao fornecimento de água à fábrica da Skol Brahma. Em 6 de outubro do mesmo ano, a CAESB respondeu à moção dizendo que, apesar da Skol captar sua água diretamente do Córrego Crispim e também de poços artesianos de sua propriedade, ou seja, sem nenhum custo para a CAESB, a empresa negou-se a rever o valor das tarifas cobradas pela Skol. Acontece, senhor presidente, senhora líder do governo, que o nosso estado vizinho, Goiás, aplica uma política diferenciada, dando incentivo e atraindo os empresários de Brasília. A consequência é a seguinte: são mais de 1.000 empregos diretos e indiretos que deixamos de gerar, aumentando assim o quadro trágico do desemprego no Distrito Federal. Sem contar, meus amigos, que deixamos de contar com a arrecadação tributária superior a 12 milhões de reais. A situação está se complicando e quem avisa, amigo, eu avisei que a Skol poderia ir para Goiás. É preciso que o GDF reveja essa situação antes que percamos novas indústrias, além de muitas outras que já foram embora, como a Skol e a indústria de óleos Alverga. Senhora líder do governo nessa casa, deputada Lúcia Carvalho, que desempenha com altivez a sua função. É necessário levar ao governador Cristóvão Buarque o sentido da transparência e a vontade de lutar contra essa ignomia que existe do estado de Goiás, que arrepio da lei
está levando os nossos industriais para o estado de Goiás? Ou nós temos coragem de governar o Distrito Federal, ou vamos entregar o ouro ao bandido? É dessa forma, senhora líder do governo, que Brasília está perdendo as suas indústrias. É dessa forma que vemos com revolta a nossa escola indo para Goiás. É assim que termina de forma melancólica o trabalho empresarial que existe em Brasília. Não é, líder do governo dessa casa, tomando linha de ônibus de empresários, que vamos conseguir levantar e animar a situação das empresas do governo. Nós temos que ter medida para gerar empregos, nós temos que ter condições. Se Goiás pode fazer ao arrepio da lei, Brasília também tem condições de enfrentar esta lei que prejudica sensivelmente Brasília. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Com a palavra o deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, meus amigos, servidores públicos presentes, nós queremos, em nome da liderança do PMDB, dizer aos senhores e senhoras presentes que hoje é o grande dia para que nós possamos dar uma definição da questão que vem envolvendo a categoria que pleiteia a retificação do edital 32. E gostaria de chamar a atenção para os líderes partidários aqui presentes. Para a líder do governo, deputada Lúcia Carvalho, e para a líder do PT, deputada Maninha, para que nós possamos hoje acertar de uma vez por todas a situação de penúria, porque passam os servidores públicos que estão presentes, que vêm há mais de ano, quase 2 anos, pleiteando um direito de ingressarem na condição de fiscais de postura do Distrito Federal. Esse projeto de lei, que recebeu o número 790, foi um projeto confeccionado com um pensamento reinante no meio da categoria, no meio dos servidores, e buscando a isonomia, e buscando a igualdade que já foi concedida a outros segmentos. E aqui eu tenho um projeto, deputada Maninha, projeto 515, que trata dos agentes de portaria e de agentes básicos de saúde, que já estão, por sinal, fazendo curso para se enquadrarem naquilo que pleitearam. Tem um projeto, Miquel Paz, também, que retifica também para as telefonistas, que também estavam sofrendo. Está aqui o projeto do Miquel Paz, projeto de lei número 126, que da nova redação é uma retificação também da mesma conformidade que a retificação que nós apresentamos no projeto 790. Então, presidente, o que eu gostaria é que na hora que nós estivéssemos discutindo, que vai ser o primeiro item da pauta, discutindo o projeto 790, que nós possamos encontrar uma solução definitiva que venha contemplar os mais justos anseios e direitos dos servidores públicos que aqui estão presentes.
Logo mais, nós retornamos a discussão, porque o projeto 790 é o primeiro item da pauta. Muito obrigado. Maninha. Com a palavra, deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de fazer aqui a minha intervenção sobre dois assuntos. O primeiro assunto que me surpreende hoje nos jornais, estampados como matéria nacional, é de que o governo federal pretende, mais uma vez, destinar os recursos federais, recursos esses que são pagos e captados através dos impostos que todo cidadão brasiliense e brasileiro contribui, para mais uma vez injetar recursos em pagamento das dívidas dos bancos estaduais. Mais uma vez, quando nós não temos recursos aqui no Distrito Federal, porque o governo federal diminuiu o repasse de verbas, nós somos surpreendidos com a utilização dos recursos públicos para, mais uma vez, passar à mão de banqueiros recursos que são captados através dos impostos do tão sofrido povo brasileiro. E, além disso, senhor presidente, fui surpreendida também com a notícia que todo aquele dinheiro destinado à CPMF, que foi votado há poucos dias no Congresso Nacional, será também utilizado para pagar dívidas antigas do governo e não para sanear a questão da saúde. Quando o nosso partido, o PT, se contrapôs à votação da CPMF, nós nos contrapusemos, tendo em vista, principalmente, nós já delineávamos a possibilidade de que esses recursos não fossem injetados na área de saúde, mais uma vez, utilizados para pagamento de dívidas que não dizem respeito a esse setor. Gostaria também de me manifestar, apoiando aqui as reivindicações dos servidores públicos presentes aqui na galeria, e dizer que a bancada do PT também está com todas as reivindicações que hoje a maioria dos servidores tem perante a nossa Câmara Distrital. E ressaltar e pedir o voto aqui de todos os deputados distritais para um projeto de lei que trata da isonomia salarial entre os servidores do extinto INAMPS e hoje servidores do Ministério Público que prestam serviço na Fundação Hospitalar. Dizer que esses servidores tentam resgatar uma dívida passada, porque exercem hoje, dentro da rede da Fundação Hospitalar, a mesma jornada de trabalho que o funcionário da Secretaria de Saúde e, no entanto, recebe um salário aquém daqueles funcionários que hoje integram o quadro da Fundação Hospitalar. Nós queremos, portanto, fazer justiça a esses servidores, e eu, principalmente, que sou servidora também do Ministério da Saúde e do extinto INAMPS, e sei como esta luta é uma luta árdua e uma luta de vários anos encaminhada pelo Sindicato dos Previdenciários, o Sindprev. Gostaria de contar com o voto de todos os deputados para fazer justiça a uma categoria que precisa ter resgatado o seu direito da isonomia salarial. Por isso estou pedindo o voto de todos os deputados e estou aqui falando a estes servidores também presentes na galeria. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Encerramos o comunicado de lideranças e passamos ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, companheiros da imprensa, companheiros servidores públicos, trabalhadores aqui presentes nesta casa, quero dar um recado a todos vocês. Contem com a bancada do PSDB,
com os 4 deputados da bancada do PSDB, com a reivindicação de vocês e com o apoio ao projeto que vocês estão reivindicando. Contem com a nossa bancada. E quero aqui também dar um recado e demonstrar uma preocupação que nós estamos acompanhando pelos jornais e pelos corredores. Depois da saída do ex-secretário de Segurança Pública, general Gilberto Serra, muito se comenta por aí de que o governador indicaria para o cargo o comandante da Polícia Militar, Coronel Túlio. Eu quero dar um recado aqui ao governo, um recado diretamente ao governo. Eu, enquanto parlamentar nesta casa, não vou aceitar uma indicação desse tipo. Já tivemos diversas experiências de coronéis, de generais que comandaram a segurança pública dessa cidade, mas não se trouxe efeito concreto nenhum nessa atitude. Nomear o coronel para chefiar a Secretaria de Segurança Pública é o mesmo que colocar, de uma vez por todas, a Polícia Civil e a Polícia Militar nas ruas, guerreando uma contra a outra. Não quero admitir isso, não vou compactuar com essa tese, não quero entender que foi uma manobra a saída do secretário Serra para fortalecer o coronel Túlio, não quero entender isso. E quero dar um recado ao governo que isso não aconteça. A nossa defesa é que seja uma pessoa civil, uma pessoa responsável, uma pessoa que tenha conhecimento jurídico, uma pessoa que conheça realmente essa cidade com a palma na mão, mas uma pessoa que não esteja ligada ao militarismo e muito menos à ditadura. E quero também dar um outro recado ao governo. Circulei ontem por diversos quartéis da Polícia Militar, conversando com diversos companheiros, soldados, cabos, sargentos. E a cobrança número 1 que me fizeram: deputado, onde está a mudança das escalas de serviço? Esse projeto aprovamos nessa casa ano passado, já vai se fazer um ano. E o governo entrou com a DIN em cima desse projeto. Mas entrou com a DIN, mas em contrapartida, não deu nenhuma resposta para a categoria, que é a mudança da escala de serviço. Não podemos, esta casa não pode compactuar com que um soldado, um cabo, um sargento, esteja trabalhando mais de 50, 60, 70 horas semanais, sem poder ter sua folga, que é direito constitucional. E esta casa está compactuando com isso, porque não está se pronunciando. Aprovou aqui um projeto e o governo não colocou em prática, através de decreto, através de portaria. E quero aqui agora, veemente, criticar o governo, porque não colocou e não está preocupado com a folga, não está preocupado com as condições físicas do nosso policial, do nosso bombeiro. Mudou a escala de serviço do pessoal noturno, mas não mudou do pessoal que trabalha de dia, que também está aí sendo explorado durante o sol, de dia e de tarde. Falo isso com conhecimento de causa e venho aqui mais uma vez, apelar pelo senso democrático do governador Cristóvão Buarque, que acredito nele, votei nele e confio nele, mas não dá mais para engolir seco, não dá mais para ficar sendo pressionado pela categoria e ver a categoria sendo pisoteada, sofrida e não sendo atendida nas suas reivindicações. Não vou dizer aqui hoje que vou condicionar o meu apoio ao governo a essa mudança de escala de serviço, mas vou dar um recado ao governo: se isso não ser feito, se isso não for mudado para a próxima semana, nós vamos repensar o nosso apoio ao governo. Vamos repensar o nosso apoio à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros, à segurança pública. Chega de discurso, chega de dizer que segurança pública é prioridade. Queremos ver isso na prática. Conceda a palavra ao deputado Miqueias Paz. Você vai falar? Conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho.
Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Concedo... Cadê o parecer? Deixa eu dar uma... Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Concedo a palavra ao deputado Manuelzinho. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Aí, João de Deus, ó, chamei o Adão Xavier, ele vai chegar depois, vai querer falar depois. Em questão de ordem. Você não ficar defendendo ele depois. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público aqui presente, eu fico preocupado, senhor presidente, quando eu vejo palavras da boca da vice-governadora Arlete Sampaio, quando diz que um coronel trapalhão vai continuar sendo fortalecido nesse governo. Eu quero dizer, senhor presidente, como o meu companheiro, o nobre deputado Marco Lima, disse, que realmente há de se pensar apoio nesse governo. A gente que defende o governo e que acredita no governo, somos execrados pelo governo. E um funcionário trapalhão, que nada contribui para a segurança da comunidade, é fortalecido. E aí eu fico preocupado se realmente o governo quer fazer segurança desse povo. Quero dizer aqui para os presentes que o projeto do deputado Manuel de Andrade, 790, tem o apoio da bancada do PDT. Como líder do PDT, vamos apoiar o projeto de vocês. Mas quero dizer mais para vocês, que esse deputado que está aí beneficiando a categoria de vocês, foi achincalhado na imprensa e foi acusado de traficante de droga. Eu, como vice-presidente da CPI das drogas, até agora, não temos nenhum indício de que o deputado Manelzinho tem algum envolvimento com drogas. E eu acho que essas pessoas devem pagar pelo crime de ter acusado o deputado Manelzinho de traficante de droga. Porque não é isso que se faz, não é com um deputado, é com um cidadão, é com um pai de família. Então eu acho que isso era que o governo tinha que estar preocupado. A doutora Arlete deveria estar preocupada com isso. Deveria estar preocupada com a segurança do povo do Distrito Federal. Deveria estar preocupada com os policiais e bombeiros que votaram em massa nesse governo e que agora não têm o direito de ter uma carga horária justa e trabalham aí 70, 80 horas semanais, enquanto a nossa lei maior fala em 44. Então, senhor presidente, eu não sou de fritar bolinhos, não. E quando tenho que falar, eu falo. E o único cargo que ninguém vai me tirar
é o cargo de deputado distrital, representando o povo do Distrito Federal e, em particular, os meus companheiros policiais e bombeiros que acreditaram em mim. Então, deputado Manelzinho, parabéns! E que a imprensa amanhã diga que Vossa Excelência é inocente, porque a CPI com certeza vai dizer. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores públicos aqui presentes, galeria, senhores da imprensa, senhor presidente, ocupo esta tribuna para dizer que vou apoiar o projeto de lei do nobre deputado Manuel de Andrade, colega que tanto defendeu a categoria de fiscalização, controle e da administração pública, e diante do que vou falar, dizer que esta casa tem tido a prática de dizer que deputados da oposição, quando apresenta projeto autorizativo ou de iniciativa supostamente do Poder Executivo, diz que é demagogia. Demagogia é deputado do governo votar em projeto de servidor público aqui e depois cantar no calar da noite no Buriti o veto do senhor governador, e o senhor governador veta e volta a esta casa e o veto é mais uma vez derrubado, porque o governador não tem prestígio, não tem comando para derrotar os servidores públicos. Aí o senhor governador coloca a sua trincheira jurídica do Palácio do Buriti quando pede a inconstitucionalidade. E eu tenho exemplo disso. Tem um projeto meu de complementação da aposentadoria dos servidores das empresas públicas do Distrito Federal, que o senhor governador pediu a inconstitucionalidade. E nós vamos ganhar na Procuradoria-Geral da República com o servidor público. A iniciativa é do Executivo, mas já que se o Executivo não tem iniciativa, senhor presidente, de encaminhar a esta casa projeto que venha beneficiar e corrigir injustiça do passado, nós temos que entrar sim com os projetos de lei. Portanto, eu estou entrando com algumas emendas e vou apoiar, a nossa bancada vai apoiar o projeto de lei do deputado Manuel de Andrade e vou também apoiar um projeto de lei da nobre deputada Maninha, que tem uma carta aberta aqui aos parlamentares, já pode contar com o meu voto, porque não voto contra servidor público. Mas falar em servidor público, nós precisamos lembrar de Brasília com mais carinho. Eu tenho denunciado por diversas vezes o desmando administrativo da TCB, a corrupção na TCB. O sistema de transporte coletivo do Distrito Federal está falido, porque vem de São Paulo, importados de São Paulo, do Rio Grande do Sul, os tecnocratas, que não têm compromisso com essa cidade. Eu denunciei aqui nesta tribuna o saneamento da SAB. Ocorreu que a SAB hoje, eles tentavam viabilizar a SAB com o tique alimentação, às costas e às custas do servidor público. Não conseguiu. Denunciei também algumas corrupções de recolhimento de taxa, de tributos nas administrações regionais. E hoje eu tomo conhecimento, através de companheiros nossos, que a TCB vai tirar a linha da TCB de Planaltina, plano piloto, para colocar a TCB aqui em Brasília, no plano piloto Cruzeiro e Guará, justamente na tentativa de, mais uma vez, colocar a TCB com um caixa suficiente para patrocinar a corrupção e as viagens dos seus diretores, inclusive da senhora, que é diretora hoje da TCB, que é esposa de um cidadão que tem um cargo relevante no governo do Distrito Federal. A TCB vai sair de Brasília, vai sair de Planaltina para o plano piloto e Cruzeiro. Nós sabemos muito bem que o transporte coletivo da TCB não é o melhor hoje, não é o mais eficiente, não é o mais importante para o plano piloto e o Cruzeiro.
defendemos sim um transporte coletivo eficiente, que seja para Planaltina, que seja para Braslândia, mas não uma tentativa de colocar uma linha viável nas mãos da TCB por um acordo político entre a sua diretoria. Então eu quero registrar aqui a minha preocupação, que daqui a pouco nós teremos mais uma vez um aumento de tarifa. Por que nós vamos ter aumento de tarifa em Brasília? Porque os empresários jamais terão condições de colocar o transporte dele de Planaltina a Plano Piloto, outra cidade mais longe, se não for com o propósito de aumento de tarifa. Então isso aí já é uma jogada do governo para uma justificativa no futuro de aumento de tarifas. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, com muita alegria registramos novamente aqui a presença dos servidores públicos que vêm buscar a garantia dos senhores parlamentares da aprovação em segundo turno do projeto 790 de autoria do deputado Manelzinho. E eu tenho certeza que após ouvir aqui o pronunciamento dos parlamentares, a alegria dos servidores é justificada, porque o projeto será aprovado, porque é um projeto que simplesmente faz justiça. E é isso que nós estamos aqui para fazer. Fazer justiça com a nossa possibilidade de legislar em benefício do povo do Distrito Federal. Não acredito em veto a esse projeto, mas se ele vier, da mesma maneira, os servidores estarão aqui mobilizados para fazer com que derrubemos esse veto. Por quê? Porque essas vagas já estavam abertas quando da realização do concurso, já que a lei proíbe que se faça concurso sem a existência de vagas. Portanto, qualquer argumento para o veto, tenho absoluta convicção que saberemos derrotar politicamente e judicialmente. Um outro assunto que me traz aqui, nesta manhã, a ocupar esse microfone, é uma entrevista feita anteontem por um diretor da CAESB, de nome Antônio da Costa, à Rádio CBN, em que de maneira irresponsável, de maneira fraudulenta, ele procura se esconder atrás de evasivas para acusar uma suposta ação de parlamentares da oposição no sentido de embargar a obra da barragem do Fumal. Grosseira mentira. Ontem estive juntamente com o deputado Daniel Marques em visita ao juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública, doutor Arnoldo Camanho, quando obtivemos dele a garantia de que não daria qualquer decisão antes de fazer uma visita in loco acompanhada de representantes da empresa construtora, de representantes do Ministério Público, de representantes do Instituto do Meio Ambiente, para que a sua decisão levasse em consideração os aspectos sociais da execução daquela obra, já que a situação de desabastecimento de água para Planaltina, Sobradinho e comunidades adjacentes é uma situação que podemos qualificar de calamitosa. Portanto, essa foi a ação da nossa bancada. Não cometeríamos a ingenuidade, a burrice política de nos colocar contra um projeto que beneficia a comunidade, porque não é isso que a bancada de oposição e o PMDB têm demonstrado ao longo de 18 meses de trabalho no Legislativo do Distrito Federal. Pelo contrário, as pesquisas mostram a apreciação do povo pelo trabalho dos deputados de oposição, revela a sensibilidade política e a dedicação à causa pública que tem norteado o nosso trabalho. Esse diretor da CAESB, que diz que a imprensa estaria dizendo que deputado de oposição seria responsável pelo embargo, será processado criminalmente, já que a cópia da fita da sua entrevista à CBN já se encontra em nosso poder. Um terceiro assunto me traz a esta tribuna. É uma notícia muito ruim para o Distrito Federal, que é publicada nos jornais da nossa cidade. A notícia de que uma grande empresa, a Skol, fabricante de bebidas, fabricante de refrigerantes e cervejas, estaria para anunciar um enorme investimento no vizinho estado de Goiás, porque, segundo a notícia, não encontrou condições de apoio logístico, financeiro e tributário para poder instalar a sua nova fábrica dentro do Distrito Federal. Essa é uma notícia extremamente ruim
porque seria uma empresa que traria investimentos para a nossa cidade, enorme quantia de arrecadação de tributos, que segundo os jornais de hoje, chegariam a 35 milhões de reais por ano, e mais do que isso, investimento que contribuiria para minorizar o gravíssimo problema do desemprego, que faz do Distrito Federal a campeã nacional dessa triste competição. Portanto, eu quero aqui conclamar aos outros parlamentares, especialmente aqueles parlamentares que têm sua base eleitoral no Gama, como o deputado Manuelzinho, o deputado César Lacerda, que marquem uma audiência com a diretoria da escola, a fim de que nós possamos, nobres deputados, argumentar com aquela empresa, ver quais são as dificuldades que ela está enfrentando e, quem sabe, possibilitarmos uma intermediação, a fim de que aquela decisão de não investir em Brasília seja revertida. Nossa cidade precisa de empregos, precisa de receita, precisa de investimentos. E é isso que nos cabe fazer. Além disso, quero dizer aos senhores parlamentares e pedir apoio para a proposta que estou apresentando em nome da bancada do PMDB, hoje a esta Câmara Legislativa, no sentido de que seja criada uma comissão provisória a fim de estudar e propor soluções para o problema do desemprego no Distrito Federal e que esta comissão possa, juntamente com o governo do Distrito Federal, encontrar soluções para aquelas empresas que desejam investir em nossa cidade e, em função da guerra fiscal e da competição que os estados travam pela atração de investimentos, possa viabilizar finalmente a reversão do quadro de desemprego na nossa cidade. Vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, porque o Distrito Federal, mais do que nunca, precisa de soluções. Muito obrigado. Com a palavra o deputado César Lacerda, pela ordem. Senhor presidente, eu queria parabenizar o pronunciamento do deputado Luiz Estevão a respeito da escola do Gama, que está deixando de receber 8 milhões de dólares para a construção da fábrica de Guaraná e também deixar claro à presidência que a escola não gasta água da CAESB. Ela tem os poços artesianos próprios, captação própria, e paga um absurdo para a CAESB de uma água que ela mesma produz. E se não tivesse pagando essa água que ela mesma produz, a escola investiria 8 milhões na nossa cidade do Gama. Obrigado. Em discussão, com a palavra a deputada Maninha. Encerramos o comunicado de parlamentares. Solicito que o deputado Manuel Andrade secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada do item número 1 da ordem do dia. Solicito que o deputado Edmar Pirineus secretarie os trabalhos da sessão. Senhor presidente, questão de ordem. A palavra deputado Pirineus. Senhor presidente, eu gostaria que fosse incluído na ordem do dia de hoje o projeto da nossa autoria, o projeto número 352/95, que dispõe sobre a utilização do telefone celular para votar em segundo turno, que já foi votado em primeiro turno na segunda-feira, e eu espero que seja colocado e votado hoje aí no segundo turno. O projeto se encontra na Comissão de Constituição e Justiça para fazer redação do vencido. Se tiver condição, nós incluiremos ainda nesta sessão. Solicito a Vossa Excelência que faça a chamada do item número 1 da ordem do dia. Item número 1. Discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei 790 de 1995, que assegura a retificação de enquadramento aos servidores efetivos que especifica e dá outras providências. Autor, deputado Manel de Andrade. Foram apresentadas emendas.
Solicito que o deputado Cláudio Monteiro apresente relatório e vote sobre as emendas apresentadas. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência que me conceda 5 minutos para que eu possa concluir o parecer. Presidência acata. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do item número 2 da ordem do dia. Item número 2. Discussão e votação da redação final do projeto de lei complementar número 7 de 1993, que regulamenta o artigo 69 da Lei Orgânica dispondo sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis do Distrito Federal. Autor: deputado Benício Tavares. A presidência dispensa a leitura. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, votação em processo simbólico. Os deputados que aprovarem a redação final do projeto de lei complementar número 7 permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do item número 3 da ordem do dia. Item número 3. Discussão e votação da redação final do projeto de decreto legislativo número 42 de 1995, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Luciano Pereira. Autor: deputado João de Deus. A presidência dispensa a leitura da redação final e a coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, votação em processo simbólico. Os deputados votarem pela aprovação da redação final do projeto de decreto legislativo 42/95 permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito que o senhor secretário faça a leitura do item número 4 da ordem do dia. Item número 4. Discussão e votação da redação final do projeto de decreto legislativo número 67 de 1996, que homologa o convênio número 66/95, 80/95, 82/95, celebrado entre a GDF e demais unidades da Federação, sob o auspício do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Autor: Comissão de Constituição e Justiça. A presidência dispensa a leitura da redação final do projeto de decreto legislativo 67/96. Não havendo em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, votação em processo simbólico. Os deputados votarem pela aprovação da redação final do projeto de decreto legislativo 67/96 permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado João de Deus. Senhor presidente, Vossa Excelência tinha colocado em discussão e, na realidade, eu me atrasei porque estava dando atenção a Vossa Excelência. Eu só queria fazer um esclarecimento em relação a quem é o senhor Luciano, que vai receber o título de cidadão honorário de Brasília. Eu sei que Vossa Excelência já sabe, mas as outras pessoas não sabem. E o senhor Luciano, que merece, que vai receber o título de cidadão honorário, é aquele cidadão que toma conta do Catetinho, a primeira residência oficial de Brasília, e aqui chegou junto com o fundador da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência, atendendo o requerimento do senhor deputado César Lacerda, retira o item número 9 da votação de hoje. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do item número 5. Item número 5. Discussão e votação da redação final do projeto de resolução número 10 de 1995, que altera a resolução número 58 de 1992, que institui o suplemento cultural do Diário Oficial da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Autor: mesa diretora. Em discussão, a presidência dispensa a leitura da redação final. Não havendo quem queira discutir em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados votarem aprovando a redação final do projeto de resolução 1095 permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do item número 6 da ordem do dia. Item número 6. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei número 210 de 1995, que fixa em 2 anos o mandato do Procurador-Geral do Distrito Federal e da Ordem Providência. Autor: deputado Luiz Estevão.
Tem mulher bonita? Hein, ô? Acho que é. Ele tem mulher bonita? Hein? Ô, João de Deus, ele tem mulher bonita? Não manda suscitar logo. Eu te levo na casa dele, ele é bom tipo. Ele disse que foi, Mas se tiver mulher bonita, pode tomar que mal. os caras da PM estão todos mentindo. Agora. A presidência suspende, por enquanto, a discussão do item 6 e coloca em discussão os itens 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Não havendo quem queira discutir, os projetos seguem a tramitação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 10 da ordem do dia. E o nono? Não, o nono foi... Item número 10, discussão em primeiro turno, quarto dia e votação do projeto de lei número 1304 e 1994, que altera o dispositivo da lei número 287/92. Autor, mesa diretora. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 1304/94. Se votarem pelo sim, estarão aprovando. Votarem pelo não, estarão rejeitando. Deputado ministro Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevam. Sim. Deputada Maninha. Sim.
Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Manuel de Andrade. Manelzinho. Sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Penel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Wesley de Rore. Sim. Deputado Xavier. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Sim. Não, é da mesa diretora. Não. Altera o dispositivo do 287 da mesa. Tá. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Jair Magela, sim. O projeto de lei 1304/94 foi aprovado com 18 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 6 deputados ausentes. Solicito que o senhor secretário faça a leitura do item número 11 da ordem do dia. Item número 11. Discussão em primeiro turno, quarto dia, votação do projeto de lei número 401 de 1995, que cria o Centro de Informação de Recursos Humanos para o atendimento traumatológico do Distrito Federal. Autor, deputada Maninha. Em discussão. Com a palavra o deputado José Edmar. 11º. Senhor presidente, senhores deputados. Ao comentar esse projeto da deputada Maninha, o meu comentário é mais no intuito de elogiar a deputada Maninha por ter apresentado esse projeto. Esse projeto no passado, essa ideia, já foi enfocada por mim quando apresentei nessa casa um projeto em que criava o seguro-saúde. O seguro-saúde, que era uma pequena taxação em cima das passagens dos transportes coletivos e também uma pequena taxação em cima do IPT, o Imposto sobre Automotivo, IPVA. Numa visita que fiz ao Hospital de Base de Brasília e fui ao Centro Traumatológico, encontrei ali um problema seríssimo. Aparelhos quebrados, aparelhos sem recursos, médicos sem materiais, e pessoas que muitas vezes acontecia um acidente, chegavam no hospital, ainda com vida e sem esperança de se salvarem. E eu, naquele momento, eu perguntava para mim, por que existe seguro de vida? Depois que a pessoa morre, aí tem auxílio funerário, tem auxílio, seguro de vida, para o resto da família. E eu perguntava para mim, por que não existe um tipo de seguro para a pessoa naquela hora da emergência se recuperar? Naquele momento, o meu pensamento se voltou para um projeto de seguros. E aí apresentamos na Câmara um projeto que está até hoje sem vir à pauta de votação, logicamente nas dificuldades das comissões. Mas ao ver a Maninha apresentar esse projeto, eu venho aqui parabenizar a Maninha. Falar que comungo de você dessa mesma preocupação. Elogio e peço a todos os deputados que façam, porque são milhares de pessoas que vão aos hospitais. E alguns deles chegam no hospital num problema sério, em função da quantidade, às vezes não tem os equipamentos necessários para salvar a sua vida. E alguns, por falta de equipamentos, morrem dentro do hospital por não ter um centro preparado para atendê-los. Portanto, a preocupação da Maninha é válida, vai ao mesmo encontro da minha preocupação, e eu estou aqui para apoiar a Maninha e parabenizar você e a equipe médica que deve também ter influenciado você nessa apresentação, já que você é médica, logicamente tinha informações, mas mais do que eu, logicamente, para saber o que é melhor para
fazer o atendimento e socorrer essas vítimas de traumatismo. Muito obrigado, senhor deputado. Com a palavra, deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, deputado Zé Edmar, hoje faz exatamente 3 anos que eu perdi a minha filha no acidente de carro e tive uma dificuldade extrema do atendimento de um politraumatizado no Hospital Regional da Garram, que não dispunha de um aparelho de ecografia para que se fizesse um diagnóstico. E o diagnóstico foi tardio, não por culpa dos médicos, mas por culpa da falta de estrutura. E eu perdi uma filha de 18 anos, precisamente há 3 anos atrás, nesta data. E depois de tudo isso, e mais o fato de trabalhar dentro de um pronto-socorro, lidar com politraumatizado e viver o dia a dia do paciente sendo assistido na rede hospitalar, eu tive a ideia, e a ideia não foi apenas minha, mas de toda a equipe, de fazer esse projeto. Mais do que isso, nós trouxemos para a elaboração do projeto também a equipe de Corpo de Bombeiros, que hoje é o setor dessa cidade, que cumpre um papel que eu considero heróico no atendimento das vítimas de acidente de trânsitos, inclusive com o recolhimento através do serviço de helicópteros. Eu acho que o projeto pretende ter esse alcance. O projeto pretende chegar precisamente no objeto principal, que é o paciente vítima de politraumatismo. E principalmente nestes pacientes, um índice muito alto de jovens vítimas de acidente automobilístico. Por isso, deputado, é a ideia do projeto. E eu agradeço aqui as suas palavras. E gostaria, inclusive, de solicitar de Vossa Excelência que nós pudéssemos juntos construir um outro projeto que tem extremo interesse social dentro da sua ideia, que é o pagamento das consultas daqueles que detêm o seguro-saúde na rede pública de saúde. Esse dinheiro pode, como disse Vossa Excelência, reverter na qualidade da assistência que se presta à população de uma maneira geral, e em especial ao paciente politraumatizado. Agradeço as suas palavras e gostaria de ter dado aqui essas explicações. Com a palavra, deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria também de tecer alguns comentários a respeito desta proposta, que eu também reputo de grande importância, principalmente para a nossa cidade, e creio que estou elaborando uma proposta que vem muito ao encontro daquilo que o deputado Zé Edmar falou e que a deputada Maninha também falou. Nós assistimos em Brasília que o serviço de atendimento ao acidentado ainda é muito precário. Por que é precário? Porque as ambulâncias que são enviadas ao atendimento, elas saem praticamente com a UTI para atender as pessoas em socorro de acidente. Então, creio que o ideal seria criar uma central, onde se pudesse se comunicar e saber que tipo de acidente que ocorreu naquele momento, para que pudesse se mandar, então, equipes especializadas para atender aquelas pessoas acidentadas. E creio também que, já visando isso, a gente precisava saber em que hospital a pessoa possa, então, ter aquele tratamento assegurado, já que muitos hospitais não têm o serviço especializado conforme as suas necessidades. Então, se a pessoa se acidenta no Gama ou em Taguatinga, ele precisa se deslocar até o hospital de base ou até o Agarram para ter o seu atendimento. E creio que essa medida, essa proposta apresentada aqui pela deputada Maninha, pretende minimizar ou solucionar esse problema. E, portanto, creio que dará melhor condições para que o acidentado possa ser tratado com todo critério, podendo evitar riscos até para a sua futuro problema de deficiência ou de qualquer outro tipo de problema. Portanto, parabenizo a proposta e creio que devemos apoiá-la.
Não havendo mais quem queira discutir em votação. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 401/95. Votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Ministro Tavares, sim. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Preneu, sim. Deputado Felipe. Deputado Felipe, sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar, sim. Deputado Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Esteves, sim. Deputado Maninha, sim. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz, sim. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Pedro Pacheco. Deputado Pacheco, sim. Deputado Odilon, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Asnir Derrore, sim. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Jado Magela, sim. Deputado Xavier, sim. O projeto de lei 401/95 foi aprovado com 18 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 6 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 12 da ordem do dia. Item número 12. Discussão, primeiro turno, quarto dia e votação do projeto de lei número 714 de 1992, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do sistema de proteção de descarga atmosférica do esclarecimento público e das recomendações para diminuir o risco para a vida. A autora, a deputada Lúcia Carvalho. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 714/92. Votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Preneu, sim. Deputado Felipe. Deputado Felipe? Sim. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar, sim. Deputado Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Esteves, sim. Deputada Maninha, sim. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz, sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Pedro Pacheco, sim. Deputado Odilon Aires, sim. Sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Asnir Derrore, sim. Deputado Xavier. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Gerardo Magela, sim. O projeto de lei 714/92 foi aprovado com 16 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 7 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 34 da ordem do dia. Ô, Lúcia. Item número 34, discussão e votação das moções número 1790, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 1797, 98, 99, 1800, 1801, 2, 1803, 4, 5, 6, 7, 8, 1809, 1810, 12, 13, 14, 15 de 1996. A presidência retifica o resultado da votação. 16 votos sim, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 8 deputados ausentes. Em discussão, as moções. Senhor presidente, eu solicito destaque à moção 1803. E a 815 não? Está destacada a moção 1803. Do Xavier. A última aí.
1815, protesta contra a ação da Polícia Militar de Taguatinga na desmobilização dos motoristas de ônibus no centro daquela cidade satélite. Autor, deputado Xavier. Pela ordem, senhor presidente, eu peço destaque dessa moção, 1815. Estão destacadas as moções 1803 e 1815. Em discussão as demais. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando as moções. Se votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Mar Peredeus, sim. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão. Deputada Maninha, sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, sim. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Pinel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Wasli Derrore, sim. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, sim. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Benício Tavares, sim. Vai, presidente. Modelzinho, destacar sua emenda aí, Modelzinho. É a sua moção. As moções foram aprovadas com 18 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 6 deputados ausentes. Qual que é agora, hein? Qual que é agora, hein? Pra ele agora, hein? 803. Em discussão, a moção 1803. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando a moção. Se votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu, não. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Mar Peredeus, sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus. Deputado Cláudio Monteiro, depois de pensar muito, não. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, não. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Maninha. Deputado Maninha, não. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz,